E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E durante esse período nós estamos trabalhando com a diversidade da música. Interessante, né? Conhecer um pouco sobre a música, a musicalidade que está sendo utilizada nas tribos, em grupos, em comunidades, em países. Por essa razão, em nosso conteúdo nós estamos explorando esse mundo. É muito bom conhecer um pouco sobre essa diversidade cultural, né, acerca da música. Então, nós estamos unindo aqui a arte junto à etnia. Que tipo de etnia, que tipo de musicalidades estão inseridas nesse povo, né, ou nessa comunidade? Então, nós estamos falando sobre esse tema. Espero que você goste desse assunto e que depois dessa aula você possa pesquisar um pouco mais sobre algumas etnias e sua música sendo utilizada no processo da cura, a música sendo utilizada no processo do momento de gratidão, seja o momento da chuva, seja o momento do sol, ou em outro momento importante para aquela comunidade, seja também um momento de adoração para Deus. Então você tem ali a diversidade étnica dentro da música, e isso é arte, com certeza, e nós estamos discutindo agora nesse momento aqui em nosso encontro. Então nós vamos trazer agora para você, prepara o seu livro, o seu material, o seu marca-texto, para que você possa estar grifando os assuntos mais importantes que nós iremos debater nesse encontro. Se você sentir dificuldade, você pode pausar, voltar o vídeo e assistir novamente. Então vamos lá à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar com músicas para curar, mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero trazer aqui para que a gente possa relembrar o que nós trabalhamos no último encontro. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse assunto, que é justamente a questão da arte e etnia. Então, de cara, nós já trouxemos para vocês alguns tambores, né, em um momento aí bacana que a música traz para a gente, né? Nós temos aí um pouco da musicalidade da África, né? Algumas etnias que estão inseridas na África. Bom, a partir daí nós começamos a explorar um pouco sobre música para cada povo, cada comunidade, cada etnia, cada país. Existem culturas diversificadas e que estão inseridas justamente no campo da música, né? Também rituais de passagem. E aí o terceiro assunto é exóticos para quem? Né? Então muitas vezes nós achamos que um ritmo, uma música, ele é exótico, mas muitas vezes somente na nossa perspectiva. No nosso encontro no Google Meet, nós falamos sobre esse assunto de uma forma bem abrangente e lá também nós tivemos a oportunidade de apresentar um pouco para vocês de algumas culturas, né? Nós trouxemos lá para que vocês pudessem acompanhar um pouco da dança, da música na Índia, né? Nós trouxemos lá um ritmo diferente para que vocês pudessem conhecer. Se você não participou do nosso último encontro no Google Meet, fique atento aos nossos encontros para que você possa estar participando conosco e discutindo, né, um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é justamente a arte e a etnia, a diversidade na música. Nós demos sequência falando sobre a diversidade na música, um texto, depois música para cada povo, né? Nós falamos que para algumas culturas a natureza deve ser venerada e respeitada. Então esse é um assunto que há uma grande discussão, mas que nós, enquanto sociedade, precisamos respeitar. Por isso, além da forte presença musical em rituais sagrados, a ligação com a natureza também é um fator determinante. Entre os povos que têm essa cultura estão algumas tribos da África, das Américas e da Oceania e da Ásia. Então você vai compreender, fazer jus o que nós estamos estudando, que é justamente essa relação entre povos que têm essa cultura e que estão em algumas tribos inseridas na África, nas Américas, na Oceania e, claro, na Ásia. Então, é justamente essa discussão sobre essa diversidade. Ali do lado você tem uma imagem de uma dança ritual maia, né, a dança da coruja. Então, algumas imagens são importantes para que a gente possa ilustrar esse momento dessa discussão. Olha que interessante, quando nós iniciamos no Fundamental 2, estudar sobre cultura, como nós abrimos a nossa mente. Nós saímos daquela ideia que muitas vezes era só produzir algum artesanato, e aí nós entramos em um novo sistema de informações, que é conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a arte. E hoje nós estamos explorando justamente
os rituais, estamos explorando a musicalidade, né, a cultura, a presença musical em rituais e a ligação também com a natureza, justamente sobre a arte e a etnia, né? Isso chama-se, como eu já falei para vocês, e para reforçar, a diversidade dentro do contexto da música. Quando eu falo diversidade, que são diversos, né? O estilo, que são diversos, aquilo que nós vamos encontrar como cultura dentro dessa arte tão importante que traz aí a música. Então nós vamos ali um pouquinho mais à frente. Então aqui na cultura oriental e asiática, a música é elaborada de maneira diferente da nossa e apresenta uma sonoridade particular. Podemos perceber a diversidade musical apreciando composições chinesas, japonesas, árabes, mongóis e indianas. Então isso aqui é cultura e ela precisa ser respeitada, cada uma com sua particularidade. Professor, então você está aí explicando um assunto que é muito interessante, que fala sobre a diversidade. Nós vamos encontrar aqui mesmo no Brasil uma diversidade que é bem ampla, sim, vamos encontrar, por conta também da extensão territorial brasileira, nós vamos encontrar aqui uma diversidade importantíssima, começando pelos índios, tá? E aí é nosso dever respeitar essa herança que eles trazem na sua cultura. A diversidade musical nas diferentes culturas é imensa, existe ainda uma enorme quantidade de instrumentos musicais e técnicas vocais, bem como de motivos pelos quais se toca ou se canta em rituais de danças. São muitos os povos que mantêm sua tradição musical, apesar de terem sua vida cultural influenciada pelo Ocidente e pelas colonizações europeias. Nós vamos um pouco para frente aqui em relação ao nosso assunto. Para casa nós passamos algumas atividades, tá? Aqui, com certeza, você precisa fazer uma pesquisa. Vamos um pouquinho à frente para que a gente possa falar a respeito do assunto de hoje. Nós vamos falar aqui sobre músicas para curar. Aqui nós temos um assunto que é interessante, só para trazer um trecho, músicas de divertimento. A música chamada música dos povos tem várias funções nas sociedades a que pertence. Pode ser música de ritual, de trabalho, de divertimento, de crítica e etc. Eu pedi para casa para que vocês pesquisassem uma música que ela trouxesse ali um divertimento, né, na letra dessa música e que você ali poderia também estar apresentando algumas informações que você julgasse importante. Então pode ser homens, mulheres ou crianças em momentos de descanso, banho e refeição. Falei que existe uma tribo, tá, na África, do povo Baka, que mora na floresta e tem a capacidade de se orientar em meio à mata fechada. Então eles têm essa capacidade de se orientar pelo som das águas dos rios, né, dos animais, dos ventos, das folhas de determinados tipos de árvore. A música de divertimento são feitas em momentos de lazer, por puro deleite e prazer dos executantes. Então ele está dizendo que nessa cultura eles produzem som por prazer. Eles fazem percussão na água, executando ali com as mãos, tá? Enquanto as mulheres e as crianças tomam banho no rio. E isso é justamente o que o texto está trazendo aqui, né? Música de divertimento, é o momento do lazer. Então vamos hoje para o nosso assunto. Já falamos, fizemos uma pequena revisão, trouxemos aqui o tema discutido no início do capítulo. E agora músicas para curar. Atentos a essa informação, diz o seguinte: a medicina dos povos tradicionais é baseada em elementos naturais e espirituais. Então você está acompanhando aí. Por meio de plantas específicas, vamos lá, acompanhadas ou não de trans, ervas, sons, cantos, as pessoas são curadas de inúmeras doenças. Então aqui nós temos um jovem que prepara medicamentos da maneira tradicional na Índia. Então, no norte da Índia, por exemplo, existe um povo que trata a depressão e a fadiga por meio de canções, nas quais são usadas palavras que são nomes de deuses e entidades importantes para o povo local. Aqui nós estamos falando de uma cultura específica de um povo. Então é necessário que eu e você possamos respeitar essa cultura. Professor, por que esse assunto dentro do contexto aí da música? Nós estamos falando aí da diversidade, nós estamos falando sobre a nossa disciplina de arte. Por que nós estamos falando sobre esse povo? Porque é interessante conhecermos quando a palavra diversidade entra, é justamente para que a gente possa conhecer
aquilo que se tem em outras localidades e respeitar a escolha de cada um. Tá? Ele vai dizer que o curandeiro toca ritmos repetitivos e trabalha mudanças de intensidade nos sons vocais, o que provoca contrastes fortes e fracos durante a sessão, ali que eles acreditam em relação à cura. Tá? Esse tratamento baseia-se na vibração gerada pelos sons e na respiração do curandeiro, a qual age no paciente, tá? E altera o quadro de sua doença. Então você tem aí justamente uma relação que é forte com a música, né? Já no Ocidente, a música também é usada no tratamento de doença, como recursos da musicoterapia. Então a musicoterapia ela é muito presente no Ocidente. Músicas para educar crianças. Então percebam que o primeiro que nós vimos aqui são músicas para curar, né? Pode ser também relacionada à alma, e aqui mais à frente nós estamos vendo também músicas para educar crianças. Olha como a música ela é expansiva, né? Como ela tem justamente aí um espaço importante e de grande importância na sociedade. Então, do lado ali você está vendo uma imagem, crianças no Togo. Muitos ensinamentos sobre a cultura dos povos são passados por meio de músicas. Então, o que acontece quando as crianças, vamos falar do nosso país. No Brasil, as crianças são inseridas na educação infantil e, claro, lá na educação infantil, essas crianças elas começam a ser apresentadas à musicalidade. Apesar que em casa os pais já cantam, os irmãos também, tios, mas a escola ela vai ter uma relação com a música, né? Elas vão começar ali a cantar músicas que vão ter uma relação com alguma ação que eles precisam realizar ali em sala, como lavar as mãos, como dar as mãos aos colegas, como o momento da fila. Então tudo isso é música que está sendo utilizada lá na educação infantil. É claro que a questão de dar a mão ao coleguinha, isso antes desse processo que nós estamos vivenciando do coronavírus, né? desse momento pandêmico. Mas as músicas infantis, elas trazem uma combinação importante, uma música que vai trazer ali conhecimento e vai também entrar nesse processo, né? Que são músicas que vão contribuir nessa atuação para educar a criança. Dessa forma, o texto vai falar aqui, né? Dessa forma, os conhecimentos são assimilados de maneira lúdica e prazerosa por crianças e jovens de tribos e povoados. Fazendo um paralelo entre as diversas culturas e aqui no Brasil, nós vamos compreender que também vai existir dentro das salas de aula essa relação com o lúdico e com o prazer, ou seja, a criança ela vai cantar, ela vai dançar por prazer. Exemplo, quando ele vai aprender os números, existe uma relação importantíssimo das canções, das músicas com os números. Também há uma relação importante com as letras. Assim foi com vocês que hoje estão no 6º ano, passaram por esse processo no decorrer lá do seu processo de alfabetização. Então a música, de fato, ela é importante para educar a criança. Também se utiliza a música para que a gente possa perceber acerca do sinal de trânsito, acerca do respeito, acerca da bondade, acerca do amor. Todas essas informações, elas chegam às crianças de uma forma lúdica através da música. Olha como a música ela ocupa um espaço importantíssimo, seja em nossa cultura ou seja em uma cultura diferente da nossa. E nós, enquanto estudantes, porque queira ou não, nós estamos diariamente, constantemente conhecendo outras pessoas e assim conhecendo um pouco mais da cultura dessas pessoas, e nós não podemos negar essa cultura. Nós precisamos conhecer. Não estou dizendo que nós vamos praticar, estar inseridos nessa cultura, mas nós precisamos conhecer um pouco mais dessa cultura. E aí você percebe que a música, ela traz um efeito importante, né? E esse efeito ele vai ali fazer com que aquela criança ela tenha justamente em si um desejo maior pela música. E a partir daí, uns vão se direcionar à dança, outros vão se direcionar a tocar um instrumento e outros vão se interessar a cantar. Então você percebe que a música ela vai trazer esse ritmo para a vida das pessoas. Tudo isso vai ser assimilado de maneira lúdica e prazerosa. Mas repetindo esse texto, que fala sobre música para educar crianças, ele diz assim:
muitos ensinamentos sobre a cultura dos povos são passados por meio de música. Então, você percebe que esse conhecimento está inserido também nessa diversidade cultural. Dessa forma, os conhecimentos são assimilados de maneira lúdica e prazerosa por crianças e jovens de tribos e povoados. Vamos seguir um pouco para que a gente possa compreender. Rituais de passagem. Em um ritual constante, em uma cerimônia religiosa, o casamento, por exemplo, é um ritual realizado em diversas culturas e apresenta características diferentes em cada uma delas. No Brasil, durante muito tempo, a forma mais tradicional de realizar casamento era na igreja, usando a marcha nupcial, na entrada da noiva, o que tornou comum relacionar o casamento a essa música, embora atualmente não seja mais usada com tanta frequência. Já as tribos indígenas também têm músicas tanto para casamento quanto para os rituais de passagem na comunidade. Os rituais de passagem marcam um momento de mudança nas vidas das pessoas. O mais interessante, antes de concluir a leitura do texto, é que a música ela vai estar inserida em momentos específicos da nossa vida. Por exemplo, momentos felizes, você vai ter lembranças, momentos marcantes. A turma do 5º ano passado, teve alguma música que marcou, que você pode lembrar nesse momento. Esse ano, qual a música que você tem aí que vai marcar esse momento da sua vida? Então, a música está presente em todos os momentos da nossa vida. Os rituais de passagem, como eu já falei, marcam mudanças na vida das pessoas, no nascimento, a apresentação à comunidade, passagem para a adolescência, passagem da adolescência para a vida adulta, casamento e morte. Então, tudo isso está inserido dentro desse contexto. E é interessante ficarmos atentos, porque que eu e você vamos ter preferências por algum momento específico, tá? Então, vamos atentos a essas informações. Bom, exóticos para quem? Observe a imagem ao lado. Para nós, é muito diferente ver uma pessoa tocando um instrumento musical com uma cesta na cabeça, não é? Além disso, o instrumento executado e os adereços nas roupas do músico também nos causa estranhamento. Aqui eu tenho um monge budista japonês. Poderíamos dizer que essa figura nos mostra uma imagem exótica. Uma das definições da palavra exótica é algo extravagante ou esquisito, vindo de fora da nossa cultura. Essa imagem pode ser exótica, mas para quem? Será que essa imagem é exótica para nós? Ela mostra um flautista japonês que usa a cesta na cabeça para aumentar a ressonância do som da flauta de bambu que está tocando, a chamada shakunshaski. Para isso, é esquisito. Mas para o povo que sempre usa essa flautista, é uma imagem normal. O mesmo acontece com alguns sons, como toques de celular, que fazem parte do nosso cotidiano, mas podem ser muito diferentes para essas pessoas que vivem na região rural, indígena do Brasil ou algumas tribos africanas. Da mesma forma, a música desses povos, os instrumentos que eles tocam ou a maneira que usam a voz podem parecer exóticos. Então você tem aí uma relação fortíssima da música com os povos. E é claro que nós estamos aqui estudando sobre esse assunto e nós estamos aqui conhecendo, ampliando a nossa visão, ampliando o nosso conhecimento sobre a diversidade cultural. Você gostou do nosso encontro de hoje? Da nossa aula falando sobre diversidade? Nosso encontro hoje falando sobre músicas para curar, música para educar a criança, rituais de passagens e exótico para quem? Então, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.